Fala, galera! Beleza, preparados para mais um mergulho profundo aqui com a gente. E aí, pessoal? Hoje o tema é daqueles que a gente fica pensando por horas depois. Isso aí. Sejam bem-vindos ao nosso papo de hoje. Eu aviso logo de cara, esse aqui especial é para você que mandou aquele tema que deu um nó nos nossos miolos. Sério mesmo, a gente Ó, pegou suas fontes e olha, preparamos um negócio bem legal. é verdade. O tema de hoje veio direto do livro Pensamento e Vontade, na visão espírita do Ernesto Bozano. E é para deixar a gente de cabelo em pé a ideia de que o pensamento e a vontade podem, tipo, virar realidade, sabe? Uma coisa meio sinistra chamada ideoplastia. É tipo Matrix, pensamento vira coisa. A gente vai descobrir se isso é real mesmo. A gente vai se aventurar por essa ideia. Vamos dar uma olhada em como os antigos viam isso, o que acontece em estados alterados de consciência e até analisamos fotos sinistras que podem ter alguma relação com essa ideia. Tudo isso no nosso ritmo para ninguém se perder no caminho. Então, bora lá. Começando pelo começo, essa ideia de que pensamento e vontade têm uma força quase física, não é de hoje, né? E um pouco. Nos séculos XVI e XVII, os alquimistas já estavam nessa onda. Gente como Vanini, o Agrippa e o Van Helmont. Eles acreditavam que os amuletos e as mandingas deles funcionavam por causa de uma espécie de magnetismo que vinha da vontade. Tipo, a força do Jedi, a gente já nasce com esse poder. Uma boa analogia. É. Eles tinham essa visão de que a energia da mente podia influenciar o mundo real. O Van Helmont, por exemplo, mandou o desejo realiza-se na ideia. Nesse que aqui não é vão, mas uma ideia-força que realiza o encantamento. Olha só. Séculos antes do Fouillé com a teoria das ideias-força. E ele vai além dizendo que o pensamento pode se materializar. Nossa, os caras estavam muito à frente do seu tempo, mas como eles explicavam essa teoria na prática? O Van Helmont tinha uma teoria bem elaborada sobre as formas de pensamento, ou ideoplastia, como a gente chama hoje. Uhum. Ele achava que essas formas tinham uma existência meio fantasmagórica, mas ainda assim podiam agir no mundo real. Para ele, o que ele chamava de espírito do magnetismo não era bem um fantasma, era mais como uma energia vital que vinha de dentro da gente. Tipo, uma energia que a gente emana, tipo... Isso. E com a força de vontade, a gente podia meio que destacar um pedaço desse espírito e dar uma forma específica para ele, criando o que ele chamava de ser ideal. E esse ser ideal podia se movimentar livremente no tempo e no espaço. Imagina só. Que loucura! Tipo um avatar da nossa mente. É uma boa comparação. O mais legal é que esses alquimistas já tinham sacado algumas coisas sobre o poder do pensamento e da vontade que a ciência moderna está só começando a entender agora. Isso mostra que a gente já tinha essa intuição de que a mente não é só um depósito de memórias, mas sim uma força que pode moldar a realidade. E essa ideia de que a mente pode influenciar a realidade me lembra o que o Bozano fala sobre o poder da imaginação, não é só lembrar do passado, né? Tem algo a mais aí. Com certeza. O Bozano coloca a imaginação como uma peça fundamental da nossa mente. É através dela que a gente consegue criar coisas novas, combinar ideias e ir além das experiências que já vivemos. A gente tem essa capacidade de inventar mundos inteiros dentro da nossa cabeça. E essa capacidade de criar está ligada com outras funções da mente, né? Tipo, a abstração e a comparação. Certamente. O Bozano fala que a imaginação, a abstração e a comparação trabalham juntas para a gente criar e inovar. Para inventar o avião, por exemplo, alguém precisou imaginar uma máquina voadora antes, né? Depois abstrair os princípios da aerodinâmica e comparar diferentes modelos até chegar num que funcionasse. Faz sentido. Para criar qualquer coisa nova, a gente precisa primeiro visualizar na mente. É isso aí. E essa capacidade de gerar imagens mentais é muito poderosa. O Bozano explora isso também quando fala das imagens consecutivas. São aquelas imagens que ficam na nossa mente mesmo depois que o estímulo que as causou já desapareceu. Tipo, quando você olha pro sonho e depois você fica vendo aqueles pontinhos brilhantes. Já aconteceu comigo. É como se a imagem ficasse gravada nos olhos. Mas não é só nos olhos. O Bozano explica que essas imagens, na verdade, ficam gravadas na nossa mente e podem voltar com muita força só de a gente se lembrar delas. Tipo o fantasma da visão. É uma boa maneira de pensar. Ele conta o caso do Newton, que conseguia ver o movimento do Sol na sua mente semanas depois de ter observado as estrelas só com a força do pensamento. Caramba, a mente dele era um planetário. E tem um caso ainda mais impressionante que o Binet relata do professor Pouchet. Ele era um microbiologista que, do nada, começou a ver imagens das bactérias que ele estudava sobrepostas em objetos do dia a dia, tipo nas ruas de Paris. Imagina só você andando na rua e vendo bactérias gigantes em cima dos carros. Seria uma viagem. E o mais interessante é que essas imagens eram tão nítidas e vívidas que, segundo Binet, dava até para desenhar. O que mostra que essas imagens não estão só na retina do olho, mas sim no cérebro. O cérebro projetando imagens, tipo um cinema interno. Exatamente. E isso nos leva às alucinações. O Bozano fala das alucinações espontâneas e daquelas que a gente meio que provoca com a mente. E ele relaciona isso com a criatividade dos grandes gênios. Tipo os artistas que conseguem ver suas obras antes de criá-las. Isso mesmo. O Bozano explica que as nossas memórias normais são meio apagadas,
Mas tem gente que tem uma capacidade de visualização tão forte que é como se visse tudo em alta definição. Escritores e pintores, por exemplo, conseguiam visualizar seus personagens e cenários com uma riqueza de detalhes incrível. Tipo, ver um filme em 3D na mente. É uma boa comparação. Tem relatos de que o Dickens e o Balzac ficavam tão obcecados com seus personagens que chegavam a vê-los como pessoas reais. Nossa, que poder de imaginação. E os pintores, eles também tinham essa capacidade. Sim. Eles conseguiam visualizar as cores, as formas, a luz e sombra com tanta precisão que nem precisavam de modelos vivos para pintar. O Briard de Boismont conta a história de um pintor famoso que, depois de observar o modelo por um tempo, dispensava a pessoa e continuava pintando só com imagem mental. Que incrível. A mente dele era um estúdio de pintura. E essa capacidade de visualização intensa tem muito a ver com o que acontece durante a hipnose. Você sabia que as imagens que a gente imagina sob hipnose podem se tornar tão reais que chegam a bloquear a visão de objetos reais? Sério? Tipo a pessoa hipnotizada vê uma maçã e você coloca uma laranja na frente dela e ela continua vendo a maçã. Exatamente, tem mais. Se você misturar uma folha de papel com uma imagem sugerida durante a hipnose, com outras folhas idênticas, a pessoa hipnotizada consegue encontrar a folha com a imagem sem errar. Nossa, Yeah. parece mágica. E a experiência do Binet mostram que essas imagens hipnóticas seguem as leis da física, né? Isso. Ele fez vários experimentos e provou que essas imagens não são só coisa da imaginação. Se a pessoa vê a imagem através de um prisma, ela vê a imagem duplicada como aconteceria com um objeto real. Se ela olha com um binóculo, a imagem aumenta ou diminui, dependendo de qual lado do binóculo ela usa. E se você coloca um espelho perto de um objeto imaginário, a pessoa vê o reflexo desse objeto no espelho. É como se a mente estivesse criando um holograma. Ah, mente brincando de física quântica. É uma boa maneira de ver. E tem mais. O Dr. Perrineau provou que uma cor imaginada sob hipnose pode criar efeitos de contraste de cores tão reais quanto uma cor real. E o Dr. Ferry observou que as pupilas de pessoas em estado de catalepsia se dilatam e contraem como se estivessem acompanhando o movimento de um objeto real quando ele pedia para elas imaginarem um objeto se movendo. Uau, o corpo reagindo a algo que só existe na mente. Exatamente. O corpo e a mente trabalhando juntos. O Bozano usa todas essas evidências para mostrar que as imagens mentais não são só fantasia, que a gente precisa levar isso em conta quando estuda as formas de pensamento. E ele também analisa o que os clarividentes e os teosofistas dizem sobre essas formas de pensamento. Então a gente sai do laboratório da hipnose e vai para o mundo místico dos clarividentes. Isso aí. O Bozano conta o caso da Maria Reines, uma clarividente que conseguia ver dentro do próprio corpo. Ela viu uma úlcera que ela tinha e até a imagem da mãe do hipnotizador dentro da mente dele. E tudo que ela descrevia era confirmado depois. Que incrível, ela tinha um superpoder de raio-x. E os teosofistas também têm muito a dizer sobre isso. Eles acreditam que as formas de pensamento não são só imagens de pessoas e objetos, mas também representações de ideias abstratas, emoções e desejos. Tipo, a gente consegue ver a forma da raiva ou do amor. Exatamente. E eles descrevem essas formas com detalhes bem específicos. A Annie Besant e o Leadbeater, no livro deles Formas de Pensamento, dizem que cada pensamento cria vibrações no nosso corpo mental, gerando um jogo de cores. E as formas variam de acordo com o tipo de pensamento. Pensamentos egoístas, por exemplo, criam formas retorcidas. A raiva cria formas pontiagudas como raios. O medo cria formas densas e escuras como lama. Nossa, que visualização incrível. E outro clarividente, o Sr. Quinton, também descreveu as formas de pensamento de maneira similar. Pensamentos de paz criam formas bonitas e harmônicas. Pensamentos de raiva criam formas horríveis e aterrorizantes. A ganância cria formas que parecem garras querendo agarrar algo para si. É como se os nossos pensamentos tivessem uma aparência própria, né? Exatamente. E o Bozano destaca que a fotografia entra como prova irrefutável da existência das formas de pensamento. Ele acredita que as placas fotográficas podem registrar essas imagens. A fotografia como uma ferramenta para capturar o mundo invisível. Isso mesmo. Ele conta vários casos de fotos que mostram imagens inexplicáveis. O caso do Turvey, por exemplo. Ele era um clarividente e um dia um cara que distribuía panfletos religiosos rezou para que os poderes do Turvey fossem embora e que demônios fossem expulsos da casa dele. Logo depois, o Turvey viu 3 diabinhos. Diabinhos de verdade. Ele descreveu os diabinhos com todos os detalhes. E eles sumiram num instante virando uma fumaça escura. O Bozano sugere que esses diabinhos eram formas de pensamento criadas pela mente do cara que rezou contra o Turvey. Ou seja, o cara sem querer acabou criando os próprios demônios. É uma possibilidade. O Bozano também menciona que algumas aparições em lugares mal assombrados podem ser formas de pensamento criadas pelos últimos pensamentos de pessoas que morreram tragicamente. Ele também fala de mensagens mediúnicas que descrevem fantasmas como fantasmas do cérebro, impressões da atividade mental. Só quem tem uma sensibilidade maior conseguiria ver essas formas de pensamento. Então, às vezes, a gente pode estar vendo fantasmas que, na verdade, são resquícios de energia mental. É uma possibilidade. E o Bozano também conta um caso da médium Mrs. Everett. Durante uma sessão espírita, o clarividente Aaron Wilkinson viu um papagaio.
Um papagaio fantasma. Ele descreveu o papagaio com detalhes. Ele voou sobre a médium, cantou God Save the Queen e desapareceu. A Mrs. Everett disse que sentiu o papagaio tocar nela e explicou que estava cuidando do papagaio há meses, que estava aprendendo a cantar o hino em inglês. Ninguém mais ali sabia disso. Nossa, que história bizarra. O Bozano acredita que essa aparição foi uma materialização do pensamento subconsciente da Mrs. Everett. A notícia de que o papagaio estava aprendendo a cantar o hino em inglês deve ter ativado essa imagem na mente dela, e ela acabou projetando essa imagem no mundo real. É como se a mente dela tivesse materializado o papagaio. É uma possibilidade. E falando em materializar imagens mentais, o Bozano também explora as primeiras tentativas de fotografar o pensamento, a chamada escotografia. Fotografia de pensamento. Como assim? Lá no final do século XIX e começo do século XX, algumas pessoas tentaram registrar imagens diretamente em placas fotográficas usando o poder da mente. O comandante Dardy, por exemplo, conseguia fotografar imagens de objetos que ele se concentrava em visualizar. Ele fotografou uma garrafa, um crucifixo e até o rosto de uma mulher que ele nunca tinha visto antes. Que incrível. E ele não foi o único. O Mr. Rogers também conseguiu fotografar objetos com o poder da mente. Ele fotografou uma moeda e um selo postal. É como se a mente fosse uma câmera fotográfica. E o coronel Albert Rochas teve uma experiência muito curiosa com a médium Eusapia Paladino. Ele tirou uma foto da Eusapia e, sem querer, o rosto de Napoleão apareceu no fundo da foto. Napoleão? O que ele estava fazendo ali? Ninguém sabe ao certo. O Gil Rochas achava que o nome Napoleão, que ele tinha mencionado momentos antes da foto ter sido tirada, podia ter ativado alguma lembrança na mente da Eusapia, e essa lembrança se materializou na fotografia. A mente da médium viajando no tempo e trazendo Napoleão de volta. E tem o caso do Mr. Baxness, que foi tirar uma foto com o fotógrafo médium Borsnell esperando que um espírito aparecesse na foto. Mas o que apareceu foi o rosto da Imperatriz Elizabeth da Áustria, a mesma da capa de um livro que ele tinha lido e em quem ele pensava muito. Então, às vezes, a gente pode acabar fotografando os nossos próprios pensamentos. Exatamente. E a Felicia Sketcher dedicou 40 anos da sua vida pesquisando essa fotografia transcendental. 40 anos? Caramba! Ela devia ser obcecada por esse tema. Totalmente. Ela era uma grande especialista em fotografia paranormal e trabalhou com vários pesquisadores importantes. Ela conta um caso interessante que aconteceu com Arcidiago Collie. Eles tiraram uma foto da Sketcher e o que apareceu na foto foi uma forma espiritual do lado dela. Mas o mais incrível é que a forma espiritual estava usando a blusa que a Sketcher tinha imaginado estar usando enquanto posava. A blusa estava guardada no armário. A roupa imaginária apareceu na foto. Apareceu. E tem outro caso interessante que aconteceu quando a Sketcher visitou os médiums Mr. Hope e Mr. Buxton. Eles estavam discordando sobre uns pontos de uma conferência que iam fazer e decidiram pedir conselhos aos seus guias espirituais através de mensagens em placas fotográficas. Mensagem instantânea do além. Mais ou menos isso. Eles colocaram 2 placas fotográficas nas câmeras e numa delas apareceu a imagem de uma tampa de caixão. E naquele dia estavam acontecendo 2 funerais de parentes dos médiuns. Que sinistro. O Mr. Buxton estava no funeral da criança, cuja tampa do caixão apareceu na foto. E na outra placa apareceram mensagens escritas com a letra do Arcidiago Collie e do W.T. Stead. Mensagens psicografadas em placas fotográficas. Incrível! E o mais interessante é que o James Coates, no livro dele, Fotografando o Invisível, fala que essas fotos paranormais não são tão simples quanto parecem. A gente ainda não entende direito como elas funcionam. Tem vários fatores envolvidos e as inteligências espirituais que estão por trás disso parecem ter seus próprios métodos. É tipo um Photoshop do além. É uma boa analogia. E o J.H. Miller, no livro Do Outro Lado, conta que uma entidade espiritual explicou para ele que as placas fotográficas são sensibilizadas por fluidos espirituais. E tem casos em que clarividentes descreveram os espíritos que iam aparecer nas fotos antes mesmo das fotos serem tiradas. Então os clarividentes funcionavam como um spoiler das fotos. Exatamente. O Bozano também menciona o caso do Rev Stanton Moses, que descreveu um espírito que estava do lado do Dr. Spear e depois esse espírito apareceu na foto. O Dr. Spear reconheceu o espírito como sendo a irmã dele que tinha morrido há 40 anos. Nossa, que emocionante. E a Mrs. Grills também teve uma experiência incrível, né? Sim. Ela tentou tirar uma foto mediúnica da mãe dela e numa das fotos apareceu a imagem de um pêndulo. Exatamente o mesmo tipo de pêndulo que o pai dela usava para se comunicar com ela através de mensagens mediúnicas. Que coincidência. Ou seria uma mensagem do pai dela? É possível. E tem o caso do Mr. West, que tirou uma foto do cunhado dele que tinha falecido. Meses depois ele tirou outra foto e a mesma imagem do cunhado dele apareceu de novo. Que incrível. E o professor Korovich fez uma série de experimentos com a médium Miss Tomezik que mostraram que a mente dela podia influenciar as fotos de maneira impressionante. Ele tirou um raio-x da mão da médium e às vezes o anel que ela usava aparecia no raio-x. Então ele tentou fotografar um dedal que a médium quase não usava. Um dedal? Sério? Sim. Ele colocou o dedal no dedo da médium e posicionou as mãos dela de um jeito específico. Na foto que saiu, apareceu um dedal. Mas não era o dedal físico, era como se fosse a imagem mental do dedal.
Que doideira! E o Chorovich também fez vários experimentos tentando fotografar a Lua. E ele conseguiu. E algumas fotos aparecia a Lua cheia do jeito que a médium tinha visualizado, em outras apareciam várias imagens da Lua de tamanhos diferentes. E em algumas fotos a Lua tinha um formato estranho com um ponto escuro no meio. A dupla da médium explicou que essa lua botão tinha surgido porque a médium não tinha conseguido se concentrar direito, e a imagem da Lua na mente dela estava oscilando. A mente dela projetando a Lua em diferentes formatos. Exatamente. E o Bozuno conclui que a fotografia transcendental é uma prova de que o nosso pensamento tem o poder de se manifestar no mundo real. Se um espírito encarnado pode fazer isso, o espírito desencarnado também pode. Então a gente pode ter fotos de espíritos tiradas com o poder da mente. Sim. O Bozuno cita vários casos que comprovam isso. O caso do James D. Miller, por exemplo. Ele conseguiu uma foto do filho dele, Hardy, que tinha falecido. E depois o Hardy confirmou a autenticidade da foto numa sessão mediúnica. Nossa, é muita informação para processar. É verdade. Mas o importante é a gente ter a mente aberta para essas possibilidades. A fotografia transcendental nos mostra que a realidade é muito mais complexa do que a gente imagina. E que a nossa mente tem um poder que a gente ainda está começando a explorar. É isso aí. E se você ficou curioso com essa história toda, não deixe de pesquisar mais sobre o Ernesto Bozano e sobre a fotografia transcendental. Tem muita coisa interessante para descobrir. E se você acha que seus pensamentos não têm poder nenhum, pense de novo. Quem sabe você não descobre um novo talento. Nada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.